Graça e paz, meu amado, muito bom estar junto mais uma vez, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quero convidar você a cultuar ao nosso Deus em espírito e em verdade, a derramar seu coração diante do Senhor, porque Ele merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos um pouco e ore comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te render graça, adoração, louvor, honra, glória ao teu nome, porque só tu és merecedor de toda a glória. E é para isso que nos reunimos nessa noite como igreja do Senhor, como teu povo, para adorá-lo, para glorificá-lo. É para isso que existimos, é para isso que nascemos. E é isso, ó Deus, que queremos fazer agora e sempre, em todo momento, em todo lugar. Erguermos nossas mãos em direção ao Senhor, em santidade, em busca da tua vontade, da tua presença em nossas vidas. Erguemos nossa voz em perfeita adoração, Senhor. Todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, meu irmão, sinta-se à vontade, sinta-se bem, seja bem-vindo a esse culto. É para a glória de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor, meu amado, em todo tempo, em todo lugar. Se alegre no Senhor, escolha adorá-lo, escolha viver para a glória dele, escolha exaltá-lo com a sua vida, testemunhar do seu amor e do poder dele em sua vida. Que Deus abençoe você. Vamos exaltar o nosso Deus, vamos glorificá-lo com todo o desejo, com todo o anseio da nossa alma. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás.
esse Deus gracioso, poderoso e bondoso com as nossas vidas. Ele merece toda a nossa adoração. Vamos continuar declarando a sua bondade e a sua fidelidade. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que Deus é bom. Amém. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. Por isso, nessa hora, eu te convido a entregar tudo nas mãos desse Deus. Esse Deus forte, esse Deus que não se abala, esse Deus de maravilhas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Declare que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele governa. Pra dizer que tu és o Senhor, pra
dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Ele sempre reinará, declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. A palavra de Deus diz em Abacuque, capítulo 3, verso 19: O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Quando confiamos no Senhor, meu amado, nós vamos desfrutar dessa presença poderosa de Deus de uma forma que Ele vai conduzir as nossas vidas a grandes coisas, a grandes feitos. Quando entregamos no Senhor o nosso coração de verdade todos os dias e passamos a viver na dependência do Senhor, o que nós encontramos é a direção de Deus para uma vida extraordinária, que vai muito além daquilo que a gente pode sonhar ou pensar. Mas para isso precisamos dedicar nosso coração ao Senhor a todo tempo. A cada novo dia nós precisamos de colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, para que Ele possa conduzir os nossos pés a esses lugares altos, a experiências extraordinárias com o Senhor de fé, de confiança. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora, a entregar seu coração, mais uma vez, ao Senhor, a confiar nele de todo o coração, a confiar nele para enfrentar as dificuldades que você tem no seu cotidiano, a confiar nele para enfrentar as grandes lutas, os grandes desafios da sua vida, a confiar nele aquilo que ele tem colocado em suas mãos para que você realize, para que você faça. Confie no Senhor, meu amado. Entrega teu dízimo, entrega teu coração, entrega tua oferta, porque você confia no Senhor, porque você quer viver para Ele, porque você quer experimentar grandes coisas do Senhor na tua vida, grandes realizações, porque você quer ser conduzido por Deus em todas as áreas da sua vida. Coloque seu coração diante de Deus, oferte ao Senhor sua vida agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos e dizer que nós confiamos no Senhor, que tudo que queremos é viver a tua vontade, que tudo que desejamos é sermos encontrados em fidelidade ao Senhor. Por isso recebe nossa oferta, por isso recebe, Pai, nosso coração nessa noite, nossa vida em tuas mãos. Confiamos no Senhor e dedicamos a Ti, ó Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo.
a nossa vida. Multiplica, Deus, os recursos do teu povo, da tua igreja. E abençoa, Pai, esses dízimos e ofertas que estão sendo consagrados ao Senhor. Porque cremos que o Senhor é poderoso, cremos que o Senhor é conosco e tem nos conduzido a grandes conquistas nesse tempo. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, meu amado. Deus abençoe e multiplique os recursos na sua vida, na sua família. Vamos mais uma vez dar prosseguimento ao estudo do Salmo 46. A palavra de Deus tem nos ensinado grandes coisas nesse salmo. Estamos estudando uma série de mensagens sobre o Salmo 46 e o título dela é O Senhor está conosco. O Senhor tem sido conosco. O Senhor tem se revelado presente em nossas vidas e por isso temos tido segurança, temos vivido uma alegria verdadeira, sobrenatural, inabalável, inesgotável. E agora estamos aprendendo que Ele é a nossa paz, essa paz sobrenatural, essa paz inesgotável e inabalável que está à nossa disposição o tempo todo. Estamos na última parte desse salmo, na última estrofe dele. No verso 8 a 11, a palavra de Deus diz assim: venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que nós temos aprendido, meu amado, nessa terceira estrofe é que nós podemos encontrar paz no Senhor, porque nós podemos confiar nele, porque Ele é a nossa torre,
onde nós podemos nos abrigar e encontrar essa paz sobrenatural que vem do alto, que não depende das circunstâncias, que não depende das coisas que estão nos cercando externamente, mas que nasce desse coração novo que recebemos do Senhor, dessa vida nova que temos nele, podemos viver na presença do Senhor. Mas nós desfrutamos dessa paz, meu amado, se confiarmos no Senhor, se aprendermos a depositar nele a nossa confiança, se fizermos dele o nosso abrigo. Se sairmos da presença do Senhor, nós não vamos desfrutar dessa paz, muito pelo contrário, vamos viver a agitação e o caos que esse mundo tem vivido, vamos nos desesperar, não vamos encontrar consolo no Senhor. Então o que nós estamos aprendendo aqui é que nós precisamos aprender a cada dia a confiar no Senhor e a crescer nessa confiança. Vimos que as manifestações do poder de Deus têm sido o propósito principal de Deus se mostrar poderoso a nós para que possamos compreender que Ele é Deus e assim possamos confiar nele. Vimos que podemos e devemos olhar para o céu, olhar para a criação, olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, olhar para a nossa própria vida, olhar para o nosso trajeto de vida e olhar para a eternidade para encontrar os manifestos poderes de Deus, para encontrar essa segurança no Senhor e assim encontrarmos paz em nosso coração. O que temos aprendido aqui com a palavra de Deus é que não importam as adversidades que temos enfrentado, importa que confiemos no Senhor, importa que entendamos que Deus é todo-poderoso e experimentemos a cada dia esse poder de Deus em nós e assim possamos confiar nesse Deus, porque é confiando no Senhor que encontramos paz. Por isso, primeiro nós olhamos para os grandes e poderosos feitos do Senhor, como nos convida o salmista nesse verso 8, para então, inspirados por esse poder de Deus, nos abrigarmos nas mãos dele, debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas. O que temos aprendido aqui, meu amado, é que nós precisamos aprender a confiar cada vez mais no Senhor. A paz do Senhor é real, é verdadeira, mas ela só é vivida, experimentada pela fé. O que nós estamos aprendendo aqui é exatamente isso. A paz do Senhor tem origem na fé. No quanto nós conseguimos confiar no Senhor, ela vai ser proporcional exatamente a isso. Tudo se resume à fé. Tudo se resume a confiarmos no Senhor. A nossa jornada nesse mundo é uma jornada de fé. A nossa vida em Jesus Cristo, ela se inicia justamente quando nós, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que somos pecadores e arrependidos desse estado de rebeldia contra Deus, arrependidos dessa vida aprisionada pelo pecado, nos entregamos ao Espírito para que Ele possa produzir em nosso coração fé. Fé para que a gente possa nascer em Cristo, experimentar a vida nova, conhecer Deus. Mas o que nós precisamos de entender é que essa fé não é só para nós sermos salvos, mas principalmente para trilharmos essa jornada com o Senhor, para vivermos a cada dia pela fé. A palavra de Deus nos desafia, nos convida exatamente a vivermos pela fé. Em Romanos capítulo 1, verso 17, a palavra de Deus diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A nova criatura, ela nasce dessa fé para viver a partir daí essa vida diária na dependência do Senhor. Essa vida pela fé. Viver pela fé, meu amado, é confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Esse é o nosso chamado. E assim nós experimentarmos essa paz sobrenatural, inesgotável e inabalável que temos à nossa disposição. Nós fomos salvos, não porque fizemos alguma coisa que justificasse e merecesse a salvação, mas porque Cristo realizou essa obra, porque Cristo morreu em nosso lugar, porque Cristo fez aquilo que precisava ser feito para que pudéssemos nascer de novo e alcançar esse lugar onde nós podemos encontrar vida, onde nós podemos encontrar segurança, alegria e paz no Senhor. Aqueles que foram justificados em Cristo, ou seja, que foram declarados justos pela justiça de Jesus, não pela nossa, nós somos declarados justos por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Aqueles que foram declarados justos podem experimentar essa paz, podem experimentar essa vida na dependência do Senhor, essa vida pela fé. Em Romanos 5, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ao sermos justificados em Cristo, nós nascemos do Espírito sem nenhuma culpa mais sobre a nossa vida, não como vimos por mérito nosso, mas por obra justa de Jesus Cristo. Deus cumpre a sua lei em Jesus Cristo. Fomos justificados pela justiça executada em Jesus Cristo. Ele foi condenado em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que pudéssemos ser justificados. O que precisamos entender é que eu não preciso de ter fé só para ser salvo, mas eu preciso de ter fé todos os dias. Eu preciso aprender a depender do Senhor todos os dias. Essa fé não é só para eu receber o perdão dos meus pecados. Essa é a fé inicial que faz com que eu me entregue a Jesus Cristo e assim experimente um novo nascimento e experimente pela primeira vez essa paz sobrenatural que eu não conhecia antes, que é guardada no meu coração através dessa presença de Deus em mim. Mas a partir do novo nascimento eu preciso de aprender a dar cada passo da minha vida nessa fé do Senhor, nessa confiança no Senhor. Ter paz com Deus, meu amado, significa que está tudo bem entre mim e Deus agora. Antes não estava, porque o pecado e a rebeldia estavam plantadas no meu coração e me obrigavam a seguir um caminho que ofendia Deus, que machucava Deus, que se rebelava contra Deus. Mas agora em Cristo, como nova criatura, justificado por Cristo, eu tenho paz com Deus. E ter paz com Deus significa exatamente isso. Está tudo bem entre mim e Deus. Não há mais problema entre mim e Deus. Foi resolvido, Jesus Cristo resolveu as nossas pendências. Ele morreu naquele lugar, tornando a minha vida então uma nova vida, e nascendo do Espírito e sendo habitado por Ele. Eu posso ter paz com Deus. O que isso significa? Eu posso me aproximar de Deus agora, sem medo. Eu posso me relacionar com Deus, eu posso conhecer Deus, eu posso buscá-lo. Porque antes eu não podia me aproximar de Deus, porque antes eu tinha que me esconder de Deus, porque antes eu temia Deus, por causa do meu pecado, por causa da condenação que estava sobre a minha vida. Mas agora não tem mais condenação, não há mais pecado sobre a minha vida, porque fui justificado por ato da justiça de Deus, aplicada em Jesus Cristo. E agora então eu posso conhecer Deus. Mas infelizmente, meu amado, muitos crentes não entenderam isso ainda. Não conseguem compreender o que Jesus veio fazer nesse mundo. Não conseguem compreender que foram reconciliados com Jesus Cristo, que podem se aproximar de Deus agora. E por isso, porque têm paz com Deus, podem experimentar a paz de Deus. Entendeu o que essa paz com Deus faz na nossa vida? Ela tira o obstáculo, ela retira o pecado, ela retira aquilo que nos impedia de nos aproximarmos de Deus. E agora então eu posso, em paz com Deus, experimentar dessa paz dele, sobrenatural, inesgotável, inabalável, que eu posso ter acesso sobre qualquer circunstância que eu esteja vivendo. Sacie sua fome de Deus. Sacie seu anseio, seu anelo por Deus, agora porque você pode se aproximar dele. Não há mais inimizade, não há mais rebeldia, não há mais culpa, não há mais pecado, não há mais obstáculo entre você e Deus. Então você pode viver na presença de Deus. O que estamos aprendendo, meu amado, é justamente isso. Se eu estiver abrigado no Senhor, vivendo na presença dele, porque agora eu tenho paz com ele, eu posso experimentar da paz dele. Dessa paz que é gerada por essa confiança. E fé é exatamente isso, é isso que precisamos aprender. Fé é confiar em Deus. A nossa paz de alma, que tanto nós procuramos, ela é proporcionada quando eu confio no Senhor. Vimos que tudo começa pela fé, mas que todo o percurso também é pela fé. Há uma jornada de fé, há uma caminhada de fé. O que estou tentando dizer é que a fé não é algo que nós precisamos uma única vez, que nós precisamos dela só para sermos salvos. Fé é algo que nós precisamos a todo tempo, em todo momento. Fé para viver nessa presença de Deus. Fé para enfrentar as dificuldades na nossa vida. O que eu estou tentando dizer é que fé é relacionamento. Relacionamento de confiança. Me relaciono com Deus porque confio nele. Em confiando nele eu encontro essa paz que o meu coração anela. Fé é confiar no Senhor porque eu creio nele. Por isso o salmista diz, contemple as obras de Deus, os poderosos feitos de Deus, para que haja fé no meu coração e eu possa me aproximar de Deus. E me aproximando dele encontrar essa paz sobrenatural. Se eu creio no Senhor, meu amado, então eu confio
na forma que Ele tem conduzido a humanidade. Se eu creio no Senhor, então eu confio na sua palavra. É isso que nós precisamos de entender. A palavra de Deus foi nos dada para que a gente possa conhecer o que Deus quer da nossa vida e assim vivermos porque confiamos na palavra dEle. Deus tem manifestado o seu poder durante toda a extensão da humanidade, para que a gente possa compreender que Ele é poderoso e eu posso confiar nele, posso confiar na condução que Ele tem dado à humanidade, ainda que eu não esteja entendendo agora o que Ele está fazendo. Diante de uma pandemia, a gente às vezes se pergunta disso, por que essas coisas acontecem? Por que pessoas morrem? Por que entes queridos têm sofrido? Por que Deus às vezes parece não ouvir minha oração? E eu começo a questionar Deus, isso perturba meu coração ao invés de me dar paz. Porque isso tem gerado dúvida no meu coração, porque eu discordo da forma como Deus conduz as coisas. Porque eu discuto a palavra de Deus em vez de obedecê-la. Porque ao invés de me entregar à direção que Deus tem dado às coisas, e principalmente à minha vida, eu quero ensinar Deus a ser Deus. Confie no Senhor, meu amado. Nós vivemos pela fé, nossa jornada de fé, e significa que eu confio no Senhor. A expressão citada por Paulo em Romanos capítulo 1, que nós lemos, dizendo que o justo vive pela fé, que o justo vive essa jornada de fé, ela na verdade é uma citação da própria palavra de Deus, através do profeta Abacuque, no verso 4 do capítulo 2, quando Deus responde a Abacuque a sua indagação. Deus diz para Abacuque, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque está em crise. Abacuque está questionando Deus, até quando, Senhor, o Senhor não vai ouvir minha oração? Até quando, Senhor, a maldade vai reinar? Até quando, Senhor, meus olhos vão ver a impiedade prosperando? Abacuque está questionando Deus, por que Deus iria executar juízo sobre a sua nação, sobre o seu povo, trazendo através de uma nação ímpia. Abacuque não está compreendendo o que Deus está fazendo, então ele questiona Deus, e Deus começa a responder a ele, através desse verso 4, dizendo, olha, o justo vive pela fé. O justo é aquele que confia. O crente é aquele que confia no Senhor, que mesmo sem entender as coisas, escolhe confiar. Deus nos inicia essas palavras no verso 4 para que a gente possa entender, meu amado, que a paz do Senhor ela é encontrada na fé. Às vezes nós podemos não entender o que está acontecendo, às vezes o nosso coração se inquieta diante das coisas que estão acontecendo à nossa volta ou na nossa própria vida. Mas o que nós precisamos de encontrar é esse lugar de fé, nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus que habita em nós para nos conduzir nessa jornada de fé. A palavra de Deus é para ser obedecida e o governo de Deus é para ser aceito e louvado. Eu posso não saber o que está acontecendo, mas eu creio que Deus sabe o que está fazendo. Eu posso não entender as grandes coisas que Deus tem realizado, mas eu posso confiar no poder de Deus, eu posso confiar no controle, na direção que Deus tem dado às coisas. O que eu preciso entender, meu amado, é que esse relacionamento em paz com Deus, vivido pela fé, é que traz paz ao nosso coração, é isso? Essa é a lição. Essa é a lição que essa terceira estrofe desse salmo quer dar para a gente, quer ensinar para a gente. Eu posso, por causa dessa minha relação com Deus, do meu relacionamento com Deus, conhecer Deus até um certo limite, e aquilo que eu não posso conhecer dele, eu confio. É isso que nós precisamos, antes de qualquer coisa. Precisamos entender que o que inquieta o nosso coração são as tribulações, o afastamento, a agitação desse mundo, o caos que esse mundo vive. E o que aquieta o nosso coração é crer no Senhor, é confiar nele. Então eu quero dizer para você hoje, confia no Senhor. Escolhe confiar no Senhor. Como disse Abacuque no capítulo 3 que nós lemos, ainda que falte tudo, ainda que não tenha produto da lavoura, ainda que não tenha gado, ainda que nos falte todas as coisas, ainda que o nosso coração se agite nesse mundo, eu posso escolher confiar no Senhor, crer nele.
Há um limite para a nossa compreensão das coisas, é isso que eu estou tentando dizer. Há um limite onde nós podemos compreender as coisas e dali para frente não vamos entender nada, mas podemos escolher confiar no Senhor acima de qualquer circunstância, acima de qualquer inquietação do nosso coração, podemos encontrar quietude, paz no Senhor. Não somos capazes, por enquanto, de compreender Deus na sua totalidade, porque somos limitados e nossa mente finita é incapaz de compreender os atos daquele que é infinito, que compreende todas as coisas com clareza. Não estou dizendo que a fé precisa ser irracional, muito pelo contrário, a fé é racional. Mas estou dizendo que quando que há um limite para a razão, e quando atingimos esse limite da razão, nós precisamos nos entregar pela fé. E somos desafiados a fazer isso todos os dias. Em Isaías capítulo 55, verso 9, Deus nos adverte dizendo, olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. É isso que a gente precisa entender, meu amado. Caminhamos não pela razão, mas pela fé. Confiamos no que Deus diz, nas promessas dele, confiamos no controle, na direção que Deus dá a essa humanidade e a nossa vida, ainda que não sejamos capazes de compreender, mas somos capazes de crer, somos capazes de confiar, porque o Espírito de Deus foi nos dado para isso, para nos guiar, para nos conduzir a uma vida, a uma jornada de fé, e assim termos paz em nosso coração. Quando teu coração fica atribulado, quando você começa a se angustiar com a circunstância que você tem vivido, com a luta que você tem enfrentado, com a adversidade que esse mundo tem passado, lembre-se disso. Deus é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele conduz a humanidade, Ele conduz a história de forma extraordinária, de forma poderosa, de forma sábia. Não há nada melhor a ser feito a que não seja entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, a buscar nele essa paz que está à nossa disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana. Se nos entregarmos aos nossos questionamentos sem resposta, às inquietações do nosso coração, a agitação desse mundo, a perturbação da nossa alma, vamos nos afundar em tristeza, em depressão, em lamúrias infindáveis. Mas se confiarmos no Senhor, se entregarmos nosso coração nas mãos dEle, vamos encontrar essa paz sobrenatural, inesgotável, inabalável no Senhor. Não estou dizendo que nós não devemos nos entristecer, clamar ao Senhor, orar com as adversidades, com as injustiças, com as coisas que acontecem à nossa volta. Não estou dizendo para a gente ser insensível a dor das pessoas, não estou dizendo para a gente não clamar pela cura dessa doença, pela intervenção de Deus para encerrar essa pandemia, muito pelo contrário. Se alguém pode fazer alguma coisa, é Deus, e nós, o seu povo, devemos clamar por isso, devemos nos entristecer sim, mas devemos nos colocar nesse lugar de paz. Entender que a resposta é do Senhor, a vontade é dEle, a direção é dEle. A causa de todas as inquietações do nosso coração é quando nós não aceitamos o controle e a direção que Deus tem dado à nossa vida. Quando nós queremos ensinar Deus um caminho melhor. Quando nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Quando nós queremos questionar Deus e não aceitamos a direção que Ele tem dado às coisas. Quando não aceitamos a sua palavra e passamos a vida a questioná-la. A questão aqui é entendermos que o Senhor sabe o que faz. A questão aqui é entendermos que o nosso lugar de paz, nosso lugar seguro, é na presença do Senhor, na fé, na confiança que nós temos nele. Se abrigar no Senhor é isso. Confiar no Senhor. E é isso que eu quero convidar você a fazer. A questão aqui é entendermos que o que aquieta o nosso coração é confiar no Senhor. É fazer dele a nossa torre segura. Faça do Senhor a sua torre segura. Derrame seu coração na presença dEle. Derrame sua vida na presença do Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Porque o Senhor é essa torre segura onde nós encontramos paz. Onde a razão falha, a fé entra em ação. Onde o nosso coração se inquieta, o
O Senhor, com a tua presença poderosa, pode trazer essa paz que tanto ansiamos, que tanto anelamos. Por isso colocamos nosso coração diante do Senhor. Por isso clamamos que o Senhor nos dê a tua paz. Nos preencha com ela nesse momento de angústia, de dor que a humanidade tem vivido, nesse momento de perda, nesse momento de sofrimento, de luto que estamos vivenciando. Queremos a tua paz, queremos encontrar no Senhor o conforto, o refrigério, o descanso, a aquietação para a nossa alma. Nos ensina, Senhor, a viver pela fé. Nos ensina, Deus, a buscar no Senhor esse lugar seguro, esse lugar, ó Deus, onde nossa alma se deleita e descansa, apesar das dificuldades que temos enfrentado. Visita, Pai, os corações e derrama graça e misericórdia sobre o teu povo, sobre a tua igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Coloca a tua fé em ação, coloca a tua fé em prática, confia no Senhor. Dependa dele a cada dia, derrame-se nele a cada dia. Uma semana abençoada para você. Até o próximo culto, se Deus nos permitir. Que Deus te abençoe abundantemente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana e até o próximo culto.